O Eterno, bendito seja o seu glorioso nome, escreveu com a sua mão, Zahor et Yom Shabbat, Likadshu, lembra-te do dia de Shabbat para santificá-lo. Bem-vindo ao canal Shalom Lekulam, Shalom a todos que acompanham o estudo semanal da Torá neste canal Teshuvah Total, que procura trazer o estudo da Parashá Shavua, das 54 porções da Torá na língua original. Nós temos também vários outros estudos no canal, trazendo vários outros estudos sempre relacionados com a escritura. São os temas que abordamos de domingo a quinta. Nós abordamos diversos temas da Torá, dos profetas, dos escritos e dos escritos nazarenos, para que você tenha um maior entendimento, da Torá, dos ensinamentos do Eterno na sua língua original, fugindo das traduções que muitas vezes trazem algumas incorreções e que impedem que a gente tenha um entendimento da palavra como o Eterno nos passou. Então, você que está chegando agora, muito bem-vindo ao canal, você que já está no canal há mais tempo, que o Eterno abençoe todos vocês, trazendo muito shalom para todos nesse Shabat maravilhoso e durante toda a próxima semana. Vamos, então, abrir o nosso coração para dar continuidade ao estudo, que iniciamos ontem dessa porção, a porção Ekev, a porção de número 46, que iniciamos ontem no Kabbalah Shabbat, e vamos dar continuidade hoje pela manhã e pela tarde. Abra o teu coração, agora que você abriu o teu coração, você abra a sua Torá no livro de Devarim, capítulo 8. Hoje nós iniciaremos o capítulo 8. Ontem fizemos o capítulo 7, hoje iniciaremos o 8. E se o Eterno assim permitir, nós chegaremos até o final do dia no capítulo 11. Então, temos muito a estudar, temos muito a aprender, temos muito a discutir. Deixa eu ajustar um pouquinho a câmera aqui, que parece que está cortando. E abra o teu coração, então, e vamos aí ao estudo da porção. Moshe, no deserto, então, está fazendo o seu último discurso, seu último dia de vida. Ele está fazendo um discurso de aproximadamente 6 horas, em que ele faz um repasse, um resumo. Na verdade, não é um resumo, porque ele vai falar coisas aqui que, durante a sua caminhada pelo deserto, no livro de Shemot, no livro de Vaikra e no livro de Bamidbar, nós tivemos uma informação, mas não tivemos alguns detalhes que ele hoje vai nos trazer, dentro do seu discurso. Não é um resumo, porque nós vamos ver as principais passagens, os principais momentos dessa caminhada, com alguns detalhes que nós não tivemos acesso enquanto estavam acontecendo. Mas Moshe, além disso tudo, ele fala a cada pessoa. Nós temos aqui nesse texto, muitas vezes se perde na tradução, nós temos Moshe falando para cada uma das pessoas, porque os ensinamentos do Eterno não são para grupo, não são para comunidades, são para cada pessoa. Cada pessoa é que escolhe pisar no seu caminho, cada pessoa escolhe onde põe o seu calcanhar, cada pessoa escolhe caminhar o caminho de Teshuvah. Não dá para andar em grupo, não é porque não andar no sentido de grupo, no sentido de que não é possível estudar em congregações, em comunidades, nada disso, mas é que não é possível que 3 pessoas caminhem em Teshuvah e outras 3 que estão juntas também vão estar caminhando em Teshuvah. Cada um tem que caminhar individualmente, cada um tem que sentir no coração a sua vontade, o seu desejo de caminhar e cumprir, então, todos os requisitos necessários para fazer essa caminhada. E os requisitos são simples, amar o Eterno, e obedecer, praticar as suas mitzvot, os seus mandamentos, as suas instruções. Basta só isso, não tem
Não tem que ter roupa especial, não tem que ter um sapato especial, essa caminhada você faz descalço, você faz calçado, você faz de tênis, você faz de qualquer maneira, né? Porque você tem que estar com o teu coração preparado, né? Com o teu coração aberto para receber as orientações e para praticar, né? Você tem que praticar todos os ensinamentos. Ouvir, guardar e praticar, como vimos ontem. Então, Moshe fala a cada um daqueles que estavam para entrar na Terra Prometida e fala a cada um de nós, né? A cada um de nós no dia de hoje. Você vai ver muitas vezes a palavra Hayom, hoje, né? O hoje é sempre importante, não adianta você dizer que eu aprendi a Torá quando era pequeno, né? Eu aprendi os mandamentos quando era pequeno, agora eu não preciso estudar mais. Você está enganado, você precisa aprender todos os dias você precisa ouvir, guardar no coração e praticar, não é porque ouviu lá atrás uma vez, já está gravado no teu coração. Essa prática tem que ser diária para que isso seja o teu modo de vida. E não adianta esperar também que daqui a 2 anos, quando a sua vida se estabilizar, você vai passar a estudar, né? A estudar os ensinamentos do Eterno. Você tem que estudar hoje, você tem que guardar hoje, você tem que praticar hoje, né? E é isso que Moshe fala aqui. Toda a mitzvah que eu ordeno a você hoje, toda a mitzvah que eu ordeno a você hoje, Kol ha-mitzvah asher anochi mitzvot hayom, toda a mitzvah que eu ordeno a você hoje, guardarás para fazeres, de shomerum la asot, guardarás, aqui a palavra shomer, né? Shomer, guardar, e assá, a palavra assá, né? com as variações para você guardar no coração e fazer, né? Fazer, praticar. Não tem como você ouvir simplesmente e já tudo vai acontecendo. Não é assim. Sem a prática não há a realização, não há demonstração do teu amor ao Eterno. Para que vivas, mas aquele povo que estava ouvindo, ele estava vivo, ele estava escutando, né? Mas não é esse viver que Moshe está se referindo, mas é para que você viva o caminho que o Eterno está guardando para você, que o Eterno guarda para nós, né, uma vida plena, quando a gente também guarda os seus ensinamentos. Então, é aquela nuvem, né, que acompanhou todo o povo no deserto, protegendo, trazendo o frescor, trazendo calor durante a noite, uma nuvem que protegia e ao mesmo tempo aquecia quando era preciso aquecer, refrescava quando era preciso refrescar, né? Não é simplesmente você achar que a sua vida, por estar vivo hoje, você tem a vida plena, porque você é um corpo, né? Você é como neblina que se dissipa, você é como uma flor no campo que hoje está esplendorosa, mas amanhã, né? Amanhã murcha, seca, ninguém vai lembrar mais dessa flor depois da manhã. Nós somos assim, né? Nós vamos vivendo, nós vamos um dia morrer e rapidamente, depois de alguns anos, as pessoas vão se esquecer da gente, né? As pessoas vão se esquecer de nós. Mas o Eterno nunca vai se esquecer de você, nunca vai se esquecer das tuas ações, né? As ações que você praticou no dia. E no dia do juízo, né? No dia do juízo você vai receber a recompensa pelas tuas ações. Se você teve boas ações, a recompensa é boa. Se você teve más ações, a recompensa vai ser ruim, né? É direto, não tem uma transformação. Eu fiz muita maldade, mas depois, então, eu vou ter a benesse do Eterno, as bênçãos do Eterno. Eu fiz muita bondade, o Eterno vai me esquecer lá na frente. Não é assim que funciona, né? Você tem que produzir ações boas e você vai ter um resultado bom depois. Então, guardar é proteger no coração os ensinamentos, para ter esses ensinamentos para praticar em todos os momentos da tua vida, né? Então, você precisa confiar no Eterno e praticar
os ensinamentos dele. Se o Eterno diz para não sair da nuvem, você não sai da nuvem. Se o Eterno diz para você entrar no mar, né? Entrar no mar que você vai fugir você vai conseguir escapar da idolatria que veio atrás de você, você entra no mar, né? No momento certo, se o Eterno perceber, né? Se o Eterno ver que você tem confiança nele, o mar vai se abrir à tua frente, né? O mar vai se abrir na tua frente e você vai passar em leito seco. Nós vimos isso, né, no livro de Shemot, como foi a saída, como foi a grande escapada do povo de Mitzrayim que vinha atrás do povo, né? Nós somos assim, nós temos uma vida momentânea no nosso mundo, no nosso dia a dia. Alguns vivem 30, alguns vivem 50, outros vivem 100 anos. Não importa o quanto se viva, o que importa é que a cada dia se viva com intensidade, com amor ao Eterno, né? Então você precisa praticar, porque esses ensinamentos, se ficarem apenas aprendidos, né, se você estudou uma vez lá na escolinha, lá quando você era pequeno, quando você participava de alguma congregação, de alguma doutrina, você aprendeu, mas se você não pratica hoje, isso tudo vai virar esquecimento. Eu lembro que os 10 mandamentos eram assim, 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 né? Não basta isso, você precisa guardar e praticar, né? Porque a Torá como um livro, um texto, é um livro morto, é uma palavra morta. Se você não praticar, qualquer manual é fadado ao lixo, né? Você tem um manual aí de operação de um equipamento eletrônico, de um equipamento mecânico. Se você não lê o manual, se você não pratica aquele manual enquanto utiliza esse equipamento, não vai adiantar de nada, esse manual não vai servir para nada. É um livro de instruções que não tem fundamento nenhum. A Torá também é assim. Então a Torá, ela precisa ser lida, ela precisa ser estudada, ela precisa ser guardada no coração e praticada, né? Praticada. Sempre a prática, porque a fé, a confiança no Eterno sem a prática é uma mentira, como disse Yaakov Hatzadik, Yaakov, o irmão de Yeshua, conhecido como Tiago. Não existe fé sem a prática, como ele nos ensinou. A fé sem a prática é totalmente morta, é uma fé de mentira, de aparência, de palavras. A pessoa fala simplesmente, mas aquilo que ela está falando não tem fundamentação. Nós precisamos praticar para sermos luz no nosso caminho, a luz da Torá no nosso caminho, a luz que nós iluminaremos o nosso caminho e a luz que nós mostraremos às outras pessoas, né? Nós mostraremos a essas outras pessoas que elas também podem ser luz. Não vamos obrigar ninguém a seguir, né, os ensinamentos do Eterno que nós aprendemos, mas pela nossa prática, né, demonstrando a nossa prática, as pessoas vão perceber que coisas mudaram em você e vão passar a seguir esses ensinamentos. Então Moshe está dizendo isso. Guarde, eu ordeno a você hoje essas mitzvot que você vai guardar para praticar, para que você tenha a vida, para que tudo na tua vida aumente, né? Entre e tome posse da terra que jurou Adonai a vossos pais, né? A terra que Shevá, Nishivá, Adonai, lá Avoteihem, aos vossos pais. Então Adonai prometeu isso a Abraham, a Isaac e a Jacob, né? Vocês serão numerosos como as estrelas do céu, né? Então, e a terra vai ser dada a vocês. Então nós temos que confiar nessa promessa, porque o Eterno é o único que pode prometer, né? O Eterno é o único que pode cumprir a sua promessa, mas para que ele cumpra a sua promessa, nós temos que fazer a nossa parte, o nosso lado, né? Nós temos que fazer despertar nele a confiança em nós. Nós temos que ser dignos de confiança, e a gente só é digno de confiança quando a gente faz aquilo
que está acordado nesse contrato. Isso aqui é um contrato, né, entre nós e o Eterno. Se a gente fizer isso, vamos ter aquilo. Se a gente não fizer, não vamos ter. Simples assim. E te lembrarás de todo o teu caminho. Que caminho? O caminho que eles percorreram no deserto. O caminho que eles caminharam no deserto. O caminho de Techuvá. Os 42 estágios em que eles foram parando em cada estágio, né, aprendendo em cada estágio, recebendo instrução em cada estágio, passando por momentos difíceis, passando por momentos mais simples, mas eles, né, eles vão lembrar agora quando guardarem os ensinamentos do Eterno. E que te guiou, né, o caminho que te guiou Adonai, teu Elohim, nesses 40 anos no deserto. Lembra-te, Zacar, né? Zarcar, Zahor, né? Zahar, Zahor, é um lembrar. Zahor etiom Shabbat, Lekadishu, lembra-te. Então te lembrarás de todo o teu caminho, Derer, né? O caminho que você percorreu e te guiou. Quem te guiou? Adonai, o teu Elohim, que te guiou no deserto, que te apoiou, que te deu a mão, que mostrou o caminho que você teve que trilhar no deserto. Nestes Arbaim Shaná, nesses 40 anos, Bamidbar, no deserto, vocês caminharam no deserto. Por que o deserto? Né? Porque o deserto é grifado aqui, porque o Eterno está lembrando do deserto aqui, porque o deserto não havia, nesse momento, não havia no deserto nenhum dos 3 pilares de Nimrod. O povo tinha o alimento todos os dias, né? Todo dia caía o mã, eles comiam o mã, eles não precisavam trabalhar para conseguir o mã, só precisava acordar cedo, ir lá pegar o mã, recolher o mã, preparar e comer. Então não havia disputa em relação a dinheiro, não havia disputa em relação a comando sobre os outros, não havia nada disso. Então o deserto, eles só tinham que ouvir a palavra do Eterno. Nós hoje temos uma situação diferente, nós não estamos no deserto, nós estamos no dia a dia e que muitas atribulações nos afastam do Eterno. E é aí que, nesse momento, nós vamos aprender nessa paraxá, né, que a gente tem que tomar cuidado com isso, né, cuidado com esse momento que nós não estamos mais no deserto. Nós precisamos buscar o deserto dentro de nós para ouvir ao Eterno. É no silêncio do deserto que se ouve ao Eterno, é nas dificuldades do deserto que a gente ouve ao Eterno, é no calor do deserto que a gente ouve o Eterno, é no frio do deserto que a gente encontra o Eterno, porque é no deserto que o Eterno vai estar presente, vai estar com a nuvem sobre nós. Então o deserto representava toda a presença da nuvem sobre cada um que estava ali caminhando, porque te humilhou para te testar. Lama anoterra, te humilhou. Lá lenassoterra, para te testar. Então, esse teste é muito importante. O Eterno te humilhou o tempo todo para ver o que você, qual seria a tua reação, né? Como que você ia encontrar, né? Ia encontrar dentro de você a certeza, né? Para conheceres o que está no teu coração, se guarda suas mitzvot ou não, né? Ladaat, para conhecer, né? A árvore do conhecimento do bem e mal, Vedaat, né? Vedaat, Daat verá, Vetov, verá, né? A árvore do conhecimento, Daat, para você sentir no teu coração, levar no teu coração, né? Todos os ensinamentos, se você guarda ou não. O teste é sempre importante. Por quê? Porque nós podemos estudar, né? Você lembra lá do período escolar, você estudava lá uma disciplina e, eventualmente, tinha que fazer um teste para você verificar se aprendeu
né? Se você aprendeu corretamente, se você sabe a tabuada, se você sabe escrever, se você sabe interpretar um texto, se você sabe relações de química, de física, enfim, você aprendeu aí dentro da tua área de conhecimento, você aprendeu e volta e meia você tinha que testar, porque futuramente você vai ser lançado no mercado de trabalho e você não vai ter tempo. Agora eu vou estudar uma tabuada porque eu preciso fazer conta. Não, você já aprendeu, já guardou no teu coração, já praticou, já testou e já sabe. O Eterno faz a mesma coisa, né? E essa humilhação é justamente te privar de que é humilhação. Não é tirar o sarro da cara do outro, não é colocar o outro numa situação ruim, mas é mostrar que você não é maior do que estão à sua volta. Você não sabe tudo, você ainda tem muito que aprender, por mais que você estude, sempre tem o que aprender, né? Então essa é a humilhação, você se colocar abaixo dos outros, com necessidades frente aos outros, seja de alimento, seja de roupa, seja de instrução, seja do que for. Então você foi humilhado dessa maneira no deserto. Foi assim que o Eterno te humilhou para te testar. Moshe está dizendo para aqueles seus irmãos que estão ali frente a ele, mas é o que acontece, né? É o que acontece conosco no nosso dia a dia. Nós nos humilhamos, né? Nós temos dificuldades, que é justamente para a gente despertar no nosso coração. A gente ama mesmo o Eterno, agora que a coisa está difícil, eu vou buscar outros deuses. Ou então, agora está muito fácil, né? Eu vou me esquecer do Eterno, porque eu não preciso mais dele, eu só precisava dele no momento em que tinha dificuldades. Não é assim. Esse teste é muito importante, né? O teste é o adversário dentro de nós, né? A palavra adversário foi transformada numa figura do mal, daquele que te prejudica o tempo todo, que o único objetivo dele é te prejudicar durante a vida. E, na verdade, o adversário é aquele que te faz crescer, te faz ir para frente, te fortalece, né? É diferente do pensamento que se divulga em muitas doutrinas, que você tem que fugir do adversário. Na verdade, o adversário é muito importante. Se coloque na posição, por exemplo, de um pugilista, né? Um cara que vai lá dar soco na cara do outro, tomar soco na cara dele. É uma atividade que eu acho muito estranha, mas acontece. E esse cidadão, ele precisa, né? Ele vai enfrentar um oponente lá na frente, vai enfrentar um oponente que vai lutar com ele, mas ele precisa, né? Ele precisa aprender as técnicas da luta e ele precisa de um adversário com quem ele treine, né? Com quem ele se desenvolva, com quem ele aceite tomar pancada na cara para aprender a se defender, aprender a se equilibrar, aprender a fugir dos golpes. Por quê? Porque durante esse teste, durante o seu treinamento, ele vai desenvolver força, vai desenvolver equilíbrio, vai desenvolver conhecimento para lá na frente, quando ele enfrentar realmente um opositor, alguém que vá se opor a ele já esteja preparado. Então foi isso que o Eterno fez no deserto. Ele preparou as pessoas para que lá na frente, né, elas tenham dentro do seu coração, se amam ou se não amam. Olha, não quero ser pugilista, não gostei dessa brincadeira, vou para fazer outra coisa, né? Então você precisa, imagina se você nunca treinou, nunca aprendeu nada, nunca lutou com um adversário que te testava durante o treinamento, você entra num ringue lá com um cidadão que está bem preparado, você não vai durar, né? Não vai durar alguns segundos de pé. Então é isso, né? Mais ou menos isso que o adversário representa em nossa vida. Aquele que faz com que você se desenvolva, né? Não é aquele que te odeia, o teu inimigo, né? Por isso que você não deve alimentar o ódio, né? Você não deve fazer mal ao teu inimigo, você deve transformar esse inimigo, né, em amigo. Mas por quê? Porque o teu inimigo, esse realmente te odeia, né, vai fazer mal a você. E você não deve ter inimigos, justamente não odiar ninguém para que eles não venham te prejudicar. Então, nos testes, você aprender onde vai caminhar, onde vai colocar o teu calcanhar, né? Como nós vimos ontem, o calcanhar
você tem que colocar no piso que você conhece. Você vai fazer uma viagem, você estuda o caminho primeiro, para não errar, para não pegar o caminho errado, para não pisar num buraco, para não cair numa pedra, não cair numa vala, né? Então você precisa ter testado. Foi isso que o Eterno fez com cada um lá no deserto. E te humilhou e te fez padecer de fome. Muitas vezes as pessoas passaram fome no deserto, faltou comida, eles queriam comer algo diferente, eles amaldiçoaram o manho em determinado momento. Por quê? Porque eles queriam ter outro alimento. E te fez comer o man, te fez comer o man que não conhecias e não conheciam teus pais. Teus pais não conheceram o man. Nós não sabemos o que é o man, mas nós sabemos que o Eterno é que nos alimenta. Mas ele nos alimenta apenas com o pão. O pão é a representação de qualquer elemento, de qualquer alimento, de qualquer alimento que nós comemos, que nós ingerimos, que vai trazer energia, que vai trazer força para os nossos órgãos, que vai nos tornar fortes, que vai permitir com que a gente se desenvolva. Mas o pão da Torá, ele representa mais do que isso, ele representa o ensinamento, a palavra, aquilo que te alimenta além do teu corpo, porque o nosso corpo, ele precisa de alimento. Nós precisamos ingerir, os nutrientes para que o nosso corpo seja forte, para que a gente possa andar, para que a gente possa colocar o nosso pé no caminho correto. A gente precisa do alimento, mas a gente precisa muito mais do que o alimento físico. Nós precisamos do alimento para a nossa alma, que é a palavra do Eterno, que é o ensinamento do Eterno, que é o mandamento do Eterno. É isso que nós precisamos ter sempre, esse alimento, porque o alimento para o corpo, ele é importante, mas ele não nos transforma em seres melhores, ele apenas permite que a gente continue existindo, tendo uma vida, uma vida, digamos, uma vida animal, uma vida do nosso corpo físico. Mas o alimento que vem do Eterno é o alimento da nossa alma, do nosso coração, que nos torna melhores, que nos faz ver o nosso próximo, que nos faz ajudar o nosso próximo, que nos faz nos relacionamos com todos que estão à nossa volta. Então, nós precisamos saber o que o Eterno está ensinando aqui, a fim de que saibas de que não é do pão sozinho que viverá o ser humano, mas sobretudo que sai da boca de Adonai viverá o ser humano. Então o ser humano não depende só do alimento que entra pela boca, mas do alimento que entra pelos ouvidos, pelos olhos, que entra no nosso coração. Esse é o alimento que nós precisamos muito mais, do que o alimento do corpo. Então nós precisamos do alimento que vem do Eterno. Lo al halechem, pois que lo al halechem, que não de todo o pão, levador e rie ha'adam, que viverá, nem só do pão, não é do pão sozinho, a tradução normalmente não é só do pão que vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Eterno. Aqui a tradução no original é Loal Ha'elem, levador, não só do pão viverá o homem, que al kol mitzvah, mas de toda, mas sobretudo motzah, da boca, mas tudo que sai da boca de Pi Adonai e Adam viverá, tudo que sai da boca do Eterno viverá o ser humano. Então o ser humano, ele vive da palavra do Eterno, não é só do alimento. O alimento ele nos dá o alimento para o nosso corpo. Ele fez o mundo, ele fez o mundo e criou primeiro o alimento para nos saciar a fome física. Todo ser vivo precisa do alimento, o alimento que sai
do solo, o alimento que é tirado do solo pelas plantas. Então nós vimos isso lá em Bereshit, né? Primeira criação do ser humano, o primeiro ser vivo criado foi a erva, né? E as árvores frutíferas, tudo que nos dá o alimento mais importante que esse alimento é a palavra, o ensinamento do Eterno. Senão nós viveremos como os animais, nós não teríamos diferença nenhuma, né? Diferença nenhuma entre nós e os animais. Nós temos que aprender, nós temos que ouvir a palavra do Eterno, nós temos que guardar a palavra do Eterno e praticar. É esse alimento que vai nos levar cada vez mais à frente, cada vez nos sentimos mais e mais seres humanos, seres especiais que Ele criou com alma vivente, né? Então, Ele insuflou em cada um essa alma vivente para que a gente aprenda os seus ensinamentos. Essa é uma frase que é atribuída a Yeshua, né? Yeshua trouxe essa frase, apresentou essa frase para todos, e muita gente acha que Yeshua, né, ensinou, e muita gente acha que só, né, não só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Yeshua. Mas não é da palavra que sai da boca de Yeshua, mas da palavra que sai da boca do Eterno. Yeshua apenas ensinou a palavra do Eterno, ensinou as porções da Torá a cada um, né, que quisesse ouvir, que queira ouvir até os dias de hoje. Muita gente até hoje não presta atenção nas palavras que o Eterno colocou e nas palavras que Yeshua veio nos trazer de forma plena para que a gente entendesse melhor no nosso coração. E diz mais, tuas roupas, né, shinlatcha, tuas capas, né? Naquela época eles não usavam roupa, né? Com uma camiseta, um short, uma bermuda, um vestido. Eles usavam uma túnica, uma capa, né? Uma capa que ficava sobre o corpo. Suas roupas lo valta me alecha verhaglecha. Tuas roupas não envelheceram sobre você. Então as roupas permaneciam sempre boas, sempre usáveis, não se rasgavam, não ficavam deterioradas, né? E teus pés, verhaglecha, os teus pés, né? Os teus pés, lo vatsecar, se arbaim shana, durante esses 40 anos. Então, o que nós aprendemos aqui? Que a roupa era de um tecido muito especial, que não se degradou durante o tempo, né? Que os pés não tinha problema, tinha lá um creminho que se passava no pé todos os dias. Não é isso, né? Não é isso que está se falando aqui. E mais, né? O pé, como nós nos alimentávamos do man, o pé realmente era alimentado pelo man, tudo que nós comemos vai para todo o nosso corpo. Então, nossos pés, nossa carne, nossos músculos, nossos órgãos internos são alimentados pelo aquilo que comemos. Então, o man alimentava todos. Então, está se falando aqui que os pés, né, como o man era um alimento perfeito, os pés não inchavam, os pés não se machucavam. Mas é mais do que isso, né? Porque quando você fala assim, mas como é que a roupa não envelhece, né? A roupa não faz parte do corpo, a roupa está por fora, a roupa é um tecido, né? Não tem nada a ver com o corpo, o humano não está alimentando o tecido, né? A camisa que eu estou vestindo aqui não está sendo alimentada pela palavra do Eterno agora, né? Esse tecido aí já é um tecido morto, já foi cortado de um vegetal que se transformou em linha, que foi produzido a roupa. Mas não é isso que nós estamos que nós temos que aprender. Mas a roupa representa o costume, né? Aquilo que nos apresenta as pessoas. Pô, você está me vendo aqui com uma camiseta azul, né? Ou se você estivesse me vendo aí com uma roupa rasgada, você faria uma outra interpretação de mim. Se você estivesse me vendo aqui de farda de militar, você viria, ó, o Renato é militar, né? Então, é a forma como nós vemos as pessoas, é a roupa, são os costumes, aquilo que a pessoa pratica, o exemplo que ela dá, o que ela faz, né? Que as pessoas observam de fora,
que as pessoas percebem de fora. E esses costumes não envelheceram. Enquanto eles estavam no deserto, o costume deles era o mesmo, ou seja, eles apresentavam uns aos outros os mesmos ensinamentos que todos receberam. Então, eles não mostravam costumes diferentes, né? Moshe está falando isso tudo porque ele sabe que daqui a pouco eles vão entrar numa outra terra, vão ser livres, não vai ter mais humano alimentando, eles vão se encontrar com outras pessoas, e aí podem mudar o seu pensamento, podem mudar os seus costumes, podem ser assediados por várias e várias doutrinas idólatras que vão fazer com que os seus costumes mudem, né? Esses costumes vão mudar, e a gente percebe isso até os dias de hoje, né? Você está no caminho de Techuvá e volta e meia, né? Você se depara com uma roupa diferente, um costume diferente, uma idolatria diferente. Então o que você precisa? Manter a sua roupa, né? A mesma roupa que você anda no deserto, a mesma roupa que faz com que você esteja no caminho de Techuvá. O teu comportamento, a tua forma de encarar o mundo, a tua forma de como as pessoas te veem será sempre aquela, né, aquela que o Eterno te orienta a seguir. Então é isso que se diz quando as roupas não envelheceram. Não é que o man alimentava o tecido, né, o tecido morto, mas os costumes do povo era mantido, não foi alterado, não havia doutrina durante a caminhada no deserto, não havia governo na caminhada do deserto, não havia o dinheiro, né, o amor ao dinheiro, exceto Cora, mas Cora já partiu há muito tempo, já foi, a terra já o sugou, né, ele tinha muito dinheiro, mas não serviu de nada. Por quê? Porque os costumes dele não eram os costumes do povo do Eterno, eram costumes diferentes. Então ele foi tragado, foi afastado. Isso que quer dizer, né? Que quer dizer as roupas não envelheceram e teus pés não incharam, você não se perdeu na caminhada, você não ficou pisando, né? Pisando em solos que não te conduziam ao caminho do Eterno, solos cheios de buracos, cheios de pedra, né? Cheios de pontas, de espinhos. Então esse solo você não pisou, você caminhou no caminho do Eterno. É esse caminho, o caminho de Techuvá, que nós precisamos caminhar, que nós precisamos, né, colocar o nosso pé para que o nosso pé não inche. Né, para que, quando você usa um calçado adequado, quando você caminha em caminhos que são planos, que são limpos, né, você não se prejudica. Agora, se você está com um sapato ruim, que tem um prego lá dentro, e se você está caminhando no meio de um lugar cheio de buracos, cheio de pedra, com cobras, com várias coisas que podem te prejudicar, certamente no final da caminhada você vai estar lanhado, você está com o pé inchado, você está com o pé machucado, né? Você vai ter que se tratar nesse momento. Então é isso que nós vemos aqui nessa frase, né? E nós temos que comparar com os ensinos da Torá. Os ensinos da Torá, eles não se perdem, eles não se desgastam, eles não se esgaçam, eles não perdem a graça do Eterno que está em cada uma das palavras, mas não passa ano, os ensinamentos da Torá são sempre os mesmos. Não existe uma nova doutrina, não existe uma nova Torá, não existe um novo ensinamento do Eterno. É o mesmo ensinamento desde sempre. Você não pode, né, ouvir essas ideias que vêm de longe, né, essas narrativas que querem picar o teu calcanhar para que você pise em outro caminho, para que você seja prejudicado. Então você tem que sempre ouvir a palavra do Eterno, porque ela é sempre a mesma, a Torá é sempre a mesma, nenhuma letra, nenhum iud, nenhum codes pode ser alterado na Torá. Foi sempre a mesma, é sempre a mesma e sempre será a mesma, ou seja, o costume ensinado na Torá, ele não muda, a prática ensinada na Torá, ela não muda. E conheças com teu coração, Veyadatá in levavecha, e conheças Da'at, e conheças no teu coração, levavcha, no teu coração, que Asher Yeser Ish et
Bino Adonai Elohecha mi yaserecha, conforme disciplina um homem o seu filho, Adonai teu Elohim te disciplina. Você educa teu filho, você ensina a teus filhos o que é correto, qual o costume da tua casa, da tua cidade, do teu país, né? Você ensina as palavras corretas para ele dizer, você se ensina como ele tem que se sentar à mesa, se alimentar, né? Não se alimentar como um bicho, comer corretamente. Você ensina, né? Você disciplina o seu filho a ser honesto, a respeitar o próximo, a respeitar os irmãos, né? Você ensina isso tudo ao seu filho. Da mesma maneira, o Eterno nos ensina, nos disciplina durante toda a nossa caminhada em Techuvá. A cada momento que você pratica com teu filho, lembra-te que o Eterno também faz o mesmo com você. O Eterno ensina a cada um de nós como nós ensinamos o nosso filho. A relação do Eterno com você é a mesma relação que você tem com teu filho, né? Você educa para que ele não tenha problemas, para que ele caminhe no caminho correto, para que ele mantenha os costumes que ele aprendeu na tua casa com você. Assim faz o Eterno. O Eterno disciplinou o povo no deserto. Então, o Eterno, em cada momento, está fazendo com que as pessoas se disciplinem para serem melhores, para caminharem melhor na sua vida. Como diz Yaakov, né? Tiago, irmão de Yeshua, nos diz: considerem, meus irmãos, motivo de alegria quando enfrentarem diversas tentações. Então, as tentações, as dificuldades que aparecem na vida, elas não são para que a gente sofra, né, para que a gente se desespere, mas ao contrário, para que a gente aprenda com elas. Como eu já disse várias vezes, essas situações vão aparecer na tua vida e você, no momento que você aprende, elas vão desaparecendo. Porque esses testes são para que você se torne melhor. A partir do momento que você, lá no teu curso, lá na tua matemática, lá na tua escola primária, você aprendeu a tabuada, você não precisa mais dela, aquilo não vai ser mais um desafio para você. Por quê? Porque você já sabe, já testou, já aprendeu. Mas no primeiro momento, né, multiplicar 2 vezes 3 era muito difícil, era um terror saber a tabuada, eu lembro disso, né, era um terror decorar a tabuada para ser testado, mas a partir de então, né, você não sofre mais com isso. Assim são as tentações que a gente enfrenta. Porque sabem que o teste de vossa confiança produz perseverança. Deixe a perseverança completar a sua tarefa, para que vocês se tornem maduros, íntegros, faltosos de nada, que nada seja na tua vida algo que vai te trazer problemas, que vai te trazer dificuldade. Então, você passa por todas essas situações justamente para aprender a ter a resposta na ponta da língua. 2 vezes 3, 6. Então você já sabe, né? Já está automático em você. Então os ensinamentos do Eterno, eles passam a ser automáticos dentro de você. Por isso que é preciso ouvir ruminando, né? Cada palavra, cada verso da Torá você precisa ruminar para ter sempre guardado em teu coração e na prática você praticar sem ter que vou ler lá o livro de Devarim para ver como é que é nessa situação, o que eu tenho que fazer, você já sabe. Né? Mesmo que você não saiba letra a letra, palavra a palavra, que você não sabe pronunciar, que você não sabe se é no livro de Devarim ou se é no livro de Shemot, não importa. O importa é você conhecer, né? Ter o entendimento do que está sendo ensinado, e isso está dentro de você, e você praticar. Né? Você tem muita gente que sabe a Bíblia de trás para frente, né? Todos os versos numerados e o que se relaciona com o outro, mas na prática não pratica, né? Só ouviu, mas não guardou e não praticou. Então isso é o que você não precisa só ouvir, você precisa ouvir, guardar, praticar. Só ouvir não é suficiente. Então é isso que você tem que enfrentar, tem que perceber em cada tentação que aparecer na sua frente, é você vencer, né? Vencer que ela vai se afastar. Tenha certeza disso, ela vai se afastar, você não vai passar
por essa mesma situação outras vezes. Vão aparecer outras que você também vai enfrentar e vai se fortalecer. Você precisa perseverar, né? Você precisa ser perseverante em todas as ocorrências da tua vida. Você precisa ter perseverança, vencendo todas elas com a palavra que está dentro de você, a palavra que saiu da boca do Eterno e alimentou o teu coração, alimentou o teu ser. E guardarás as mitzvot de Adonai teu Elohim para andares em seus caminhos e para temeres a eles. Ou seja, você vai aprender todas as mitzvot do Eterno para andar no caminho de Teshuvá, no caminho do Eterno. Não é para você simplesmente se gloriar e falar, eu sei, né? Eu sei todas as mitzvot do Eterno, eu guardo no meu coração, né? Mas não anda no caminho dele. Você precisa andar e temer a ele. É nesse momento que você vai estar demonstrando a tua confiança no Eterno, o teu amor ao Eterno. Quando você guarda os seus mandamentos, quando você teme ao nome do Eterno. É nesse momento que você demonstra a sua confiança, porque não adianta, né? Não adianta saber e pisar o teu calcanhar em outro caminho. Você aceita uma outra doutrina, você mistura a Torá com uma outra doutrina, você acaba cedendo, né? Cedendo a todo o ouro, toda a prata que está naquela outra doutrina. Então você precisa andar no caminho do Eterno, o caminho de Teshuvá, os 42 estágios da Teshuvá, que em cada estágio você vai se fortalecer, né? Você vai se fortalecer no caminho do Eterno. E lembre-se que mesmo nas portas da entrada da Terra Prometida, alguns fraquejam, alguns desistem, alguns preferem lá cuidar do seu gado, né? Cuidar do seu rebanho e não querem acompanhar mais o caminho do Eterno. Então você precisa perseverar do início ao fim da tua caminhada. Pois Adonai, o teu Elohim, te está conduzindo a uma terra boa, uma terra com riachos de águas, fontes que brotam das profundezas, em vales e nos montes. Ou seja, você vai receber o alimento, a palavra do Eterno, você vai estar entrando numa terra boa, uma terra onde o solo é firme, que você vai poder colocar o teu calcanhar e não sentir, né, e não titubear, e não cair, não se machucar, o teu pé não vai inchar, a tua roupa não vai se esgarçar, e você vai ter água, a palavra do Eterno, né, a palavra do Eterno que vai te preencher, que vai te encher, que vai trazer para você muito shalom, né? E essas fontes brotam de profundezas, ou seja, essas fontes vão estar sempre surgindo na tua vida. Você não vai passar por seca, você não vai passar por afastamento, né? Por afastamento da palavra do Eterno. Ele não vai te afastar de você. Então, quando a gente obedece ao Eterno, a gente recebe essa água, né? Essa água que vem do Eterno. Água como, por exemplo, a água do Iardém, né, que desce o Hermon e alimenta todo Israel, que alimenta toda a terra, que faz com que a terra seja produtiva. Essa água sempre virá. No momento que você se afasta, essa água não desce, essa água não vem, e as dificuldades vão sendo cada vez maiores, né? Então, quando a gente não obedece, a gente não recebe a bênção. Quando a gente obedece, a gente recebe a bênção. Uma terra de trigo, de cevada, de videira, de figueira, romã, terra de azeite de oliva e mel. Uma eretz, né? Uma terra ritá de trigo. Trigo, o alimento básico do ser humano é o trigo. O trigo nós dizemos que faz o pão, né, que faz o alimento, mas uma grande quantidade de alimentos que se produz, né, para o ser humano é feito do trigo e da cevada, o seorá, né, são esses os alimentos básicos que aí você encontra no teu dia a dia, mas o trigo
é muito mais, né? O pão é muito mais do que o alimento do nosso corpo. O trigo representa a palavra do Eterno que está vindo te alimentar. Vegefen, a uva, né? A uva que nos traz alegria, que representa a remissão dos pecados, né? A remissão de todas as nossas transgressões. O tená, figo que é um alimento fantástico, né? Um alimento que nos traz muitos e muitos ingredientes, muitas vitaminas, muitos elementos que fazem bem à nossa saúde, né? E o figo também representa o estudo da Torá, né? O estudo da palavra do Eterno. Era sob a figueira que todos se sentavam para estudar a Torá, para aprender a palavra do Eterno. Rimon, a romã, que representam os mandamentos do Eterno, que a quantidade enorme de sementes que ela tem está associada a 613 mitzvot da Torá, né? Então, ela nos mostra aí que os mandamentos do Eterno são importantes para o nosso dia a dia. Né? Eretz, Zeit, Shemen, né? Zeit Shemen, ou seja, a uva espremida, né? o shemen que sai, a oliva, a azeitona que é espremida, que traz o seu néctar. Esse néctar é fantástico, é uma gordura fundamental para a nossa vida, né? O azeite de oliva é fantástico, ele é cicatrizante, ele alimenta todo o nosso corpo, ele é totalmente digerido em nosso organismo e só nos traz alimento, né? Só nos traz coisa boa, só nos traz nutrientes. E o Shemen Zait também é usado para iluminar, né? Para iluminar o nosso caminho. É o Shemen Zait que nós colocamos na menorá e acendemos, e nós somos uma menorá. Nós nos enchemos do azeite, a palavra do Eterno, nós acendemos, praticamos, né? Praticamos a palavra do Eterno, iluminamos o nosso caminho, ou seja, nós passamos para todos, né, o shalom do Eterno que vem sobre nós. O devash, né, o mel que adoça, o mel que transforma o amargo em doce, que transforma o que é ruim em saboroso, que tem gosto ruim em saboroso, que nos transforma, que nos permite, né, que muitas vezes quando a gente recebe uma palavra ruim, quando a gente está de frente de uma agressão, a gente consiga ver nessa agressão, ver nessa doutrina errada que nos chega, nós conseguimos transformar isso em algo bom, transformar isso na palavra do Eterno, no doce que é a palavra do Eterno, ou seja, nos afastamos de tudo que é ruim, que nos chega e apenas ficamos com aquilo que é bom, né? Experimente tudo e fique só com o que é bom, fique só com o que vem do Eterno. Então são esses 7 elementos, né? São esses 7 elementos que nós somos apresentados aqui, né? A terra que Adonai está levando todo o povo. E os 7 elementos são também o número 7 é o número da plenitude, o número da menorá, o número dos 7 braços da menorá, que são os moveres do Eterno, que nós vamos estudar já, os moveres do Eterno, né, que faz com que a gente caminhe no caminho do Eterno. Nós nos tornemos plenos, nós nos tornemos cheios de vida, de alegria, de felicidade, de bem-estar. Né? São os moveres que nos promovem a prosperidade, a saúde. Então, são os moveres que nos fazem cada vez mais melhores, né, frente ao Eterno, melhores para cumprir com a nossa missão nesse mundo, que a nossa missão nesse mundo é aprender a Torá, praticar a Torá e ser exemplo para todos aqueles que não têm acesso, né, porque muita gente não tem acesso à Torá, muita gente não conhece a Torá, muita gente não conhece a palavra do Eterno, o ensinamento do Eterno.
uma terra onde não terás perigo em comer pão. O que é ter perigo em comer pão? Né? Uma terra em que o pão não vai te faltar, o alimento não vai te faltar, você não vai ter que se desesperar para conseguir o alimento, que você não vai passar fome, que você não vai ter a necessidade do alimento. Como o mão que caía, né? No momento em que eles andavam sobre a nuvem, que eles caminhavam segundo a nuvem, nada faltava a eles. O man caía todos os dias de domingo, né? Do domingo à sexta-feira, à quinta-feira, caía uma porção de man que saciava todo mundo, e na sexta-feira caía 2 porções para a sexta e para o Shabat. Então não faltava alimento nunca, né? Não faltava o alimento, todos eles recebiam o alimento. Então você também nessa terra não vai ter falta, não vai ter dificuldade em estudar a palavra do Eterno, aprender a palavra do Eterno, se alimentar com a palavra do Eterno. Nada faltará a você. Tudo que você necessita vai ser suprido, porque tudo que você recebe vem do Eterno, né? Tudo que você recebe vem do Eterno, e se você faz, né, se você faz por onde, ou seja, se você caminha segundo no caminho do Eterno, nada vai te faltar, não vai te faltar o alimento, não vai te faltar a água, não vai te faltar a roupa, né? Não vai te faltar o abrigo, nada vai te faltar, o Eterno vai te dar tudo. Uma terra cujas pedras contêm ferro e em cujas colinas tu extrairás o cobre. Então aqui nós estamos aprendendo que tudo que você precisar fazer na tua vida, todas as transformações que você vai precisar fazer na natureza, você vai encontrar nessa terra. Porque o ferro, ele representa, né? O ferro representa toda a tecnologia do ser humano, ela vem a partir do ferro, né? Com o ferro a gente aprendeu tudo que a gente consegue fazer, todas as transformações que a gente consegue fazer no mundo. Não é à toa que o ferro, né, para quem lembra lá da química, da física, né, o ferro tem número atômico 26, né? 26, que é exatamente o número do Eterno. O Eterno nos colocou esse elemento porque esse elemento é fundamental para tudo que nós realizamos, né? A relha do arado é feita de ferro, tudo que a gente constrói leva o elemento ferro, e o elemento ferro ele é fundamental no nosso organismo para levar, né, os nutrientes para todas as células. O ferro está presente no nosso sangue. O ferro, ele pode-se dizer que ele é importante para a vida está no sangue. O ferro está no nosso sangue, que vai alimentar todo o nosso corpo. O cobre também representa todas as transformações que nós fazemos no nosso mundo, toda a tecnologia, né, que se desenvolve no nosso mundo vem desses elementos, vem dessa terra. E não é à toa que a terra de Israel hoje, né, é a terra que mais produz em termos de ciência e tecnologia. Né? Por quê? Porque aqueles que seguem a palavra do Eterno, uma terra onde não há perigo em comer pão, ali eles se alimentam da palavra do Eterno, eles se alimentam, o alimento não falta nunca para eles, e com isso eles conseguem fazer colocar à nossa disposição muitas das tecnologias que salvam vidas, que promovem bem-estar em todo o nosso mundo, né, o nosso mundo de hoje. Então, nada vai te faltar, né, naquela terra que o Eterno te colocou. E nós temos aqui essa terra representada nessa figura que nos traz aqui um desenho que nos traz essa porção Ekev, né? Porção Ekev é a porção que nos mostra onde colocar o nosso caminho, o nosso calcanhar no caminho de Teshuvá. E quando a gente coloca, né, o nosso pé no caminho certo, nós recebemos as bênçãos, os 7 frutos, né, os 7 frutos que são o trigo, a ritá, o trigo que nos alimenta o corpo, que alimenta a nossa alma, a palavra do Eterno, que sai da boca do Eterno e alimenta o nosso ser. A seorá, né, a cevada que também nos serve de alimento.
Geffen, a uva que representa a remissão dos pecados, que representa a nossa alegria, o nosso bem-estar, né? Aquele que toma um cálice de vinho, ele se sente bem, ele se sente feliz, né? Não precisa se embriagar, não precisa se exceder, basta apenas, né, consumir com moderação e ele vai ter muita alegria. E representa, né, representa muitos nutrientes. A uva, né, o trigo, a cevada representam muitos nutrientes que alimentam o nosso corpo, que faz com que o nosso corpo se desenvolva e se torne forte. A tená, figo que nos traz, né, a tranquilidade para ouvir a palavra do Eterno, né, estudar. O figo representa o estudo da Torá. O figo é a primeira fruta tratada, o primeiro fruto tratado na Torá, o primeiro fruto que aparece. Você lembra lá quando Adão e Havá comem do fruto proibido, do fruto que o Eterno diz para eles não comerem, eles percebem que estão nus e se protegem lá, né, protegem a sua genitália com folhas de figo. Provavelmente eles pegaram essa folha do figo, né, da própria árvore que tinha o fruto que eles comeram. A gente não tem na Torá claramente qual o fruto, né, que eles comeram, qual é esse fruto, mas a gente tem uma forte inclinação a dizer que esse fruto era o figo, porque se eles escolheram a folha de uma árvore, provavelmente foi da árvore, né, da árvore que eles comeram o fruto, eles pegaram a folha daquela árvore. E o figo, ele traz muitos nutrientes, ele traz mais de 50 elementos importantes para a nossa saúde. Então, é importante, né, quem consegue comer figo. Infelizmente, no nosso país, né, nós temos pouco figo, o figo é caro, temos pouco acesso ao figo, né, mas aqueles que podem consumir figo, aqueles que podem consumir o figo em calda, o figo de alguma maneira, vão ter benefícios para a saúde, se alimentando desse fruto. Nós temos a oliva, né? A oliva, de onde nós tiramos o Shemen Zait, o azeite de oliva. A oliva, ela também traz muitos nutrientes, e o Shemen Zait é bom, né? É um alimento excelente para todo o nosso corpo. Por quê? Porque é um alimento, uma gordura boa para o nosso organismo, que provoca saúde, que nos traz saúde, né? É um elemento cicatrizante. Antigamente se limpava, né? Se limpava com o álcool que vinha da uva, né? Que vinha da uva, se limpava os ferimentos e se colocava azeite de oliva em cima para acelerar a cicatrização. Então, a oliva, ela nos traz, né? Nos traz essa lembrança. E também, né? A oliva, o azeite de oliva é usado na iluminação, uma iluminação, por exemplo, na menorá, que se coloca o Shemen Zait de primeira prensa e você produz uma luz limpa, uma luz sem fuligem, uma luz que ilumina, né, que ilumina o teu caminho. Então, o Shemen Zait, ele tem esse significado, essa bênção que nós temos. A romã, né, que também nos traz muitos nutrientes, e a romã que representa as 613 mitzvot, né, as 613 mitzvot que estão representadas nas 620 letras das 10 palavras, as 10 palavras dadas a Moshe, né, como nós veremos hoje à tarde, que Moshe subiu ao monte para pegar essas palavras escritas diretamente pelo Eterno, com o dedo do Eterno. E o mel que adoça a nossa vida, o mel que transforma o amargo em doce, que nos faz, né, nos afastar de tudo que é ruim e que busquemos o doce caminho do Eterno, o doce caminho da Teshuvá. Então nós temos esses 7 elementos como os 7 braços da menorá. Os 7 braços da menorá que nós já estudamos na porção Berraloterra, e estudamos em outros momentos também a menorá. Nós vemos que a menorá, ela nos traz um entendimento muito grande dos ensinamentos do Eterno. A menorá foi dada, o desenho dela,
como ela deveria ser feita pelo Eterno a Moshe, e Moshe não entendeu, e o Eterno teve que explicar, desenhar, enfim, fazer com que ele entendesse como eram os braços da menorá, como era essa plenitude, como isso deveria ser praticado no nosso dia. E nós vemos lá no profeta Yeshayahu, no profeta Isaías, né, no capítulo 11, no verso 2, ele diz: Venahav elav, e repousará, né, e repousará sobre ele Ruach Adonai, o mover do Eterno, a ação do Eterno, a energia do Eterno para que se produza algo, né? Então, essa palavra Ruach, ela representa a ação do Eterno, o que nos movimenta, o que nos traz, que nos permite fazer com que nós nos movimentemos pelo mundo, que nos facilita aprender, que nos facilita ensinar, que nos facilita nos relacionar com todos que estão à nossa volta, né? Esse Ruach também vai ser apresentado como Ruach Ormá, o mover de sabedoria. As pessoas que seguem a palavra do Eterno, que aplicam a palavra do Eterno, que vivem de acordo com os ensinamentos do Eterno, eles vão ter sabedoria, mover de sabedoria vai estar dentro dela. Não é apenas inteligência, né? Porque inteligência, muita gente tem inteligência, mas não tem sabedoria, ou seja, não sabem utilizar aquele conhecimento não as aproxima do Eterno. Apenas muitos usam esse conhecimento, essa inteligência para que alimentem os seus 3 pilares de Nimrod, mas a sabedoria faz com que você se aproxime do Eterno. A sabedoria é que nós desenvolvemos o amor ao Eterno. Então nós temos que desenvolver, né, nós temos que apresentar condições de que pouse sobre nós o mover de sabedoria. Um vinar, um mover de entendimento, de você estudar a palavra, entender o que está sendo apresentado, entender o seu significado, de você aprender no mundo, de você ter entendimento das coisas que estão à sua volta, do que está acontecendo à sua volta, do que você está vivendo no teu dia a dia. Ruach etzá, o mover de conselho, ou seja, quando você tem sabedoria, quando você tem entendimento, você pode aconselhar, você pode ensinar, você pode levar esse conhecimento às pessoas que necessitam aprender, porque nem todas estão no mesmo estágio. Você está num estágio mais avançado, você pode levar esse conhecimento aos que estão à sua volta. Mover o Gevurá, o mover de fortaleza, né? Então nós temos aqui mover Etzá, o Gevurá, o mover de fortaleza. Ruach Da'at, o mover de conhecimento. Então você não está apenas aprendendo as letras, você está aprendendo o significado, você está desenvolvendo o teu conhecimento. E com sabedoria e entendimento, esse conhecimento ele não é superficial, ele não é um conhecimento que não te traz nada, que não te leva a transmitir aos outros o entendimento daquilo que você aprendeu, né? E também ver Ruach, né? O Ruach, ver Irat Adonai, o temor a Adonai, né? O temor ao Eterno, entender o Eterno e saber, né? Conhecer profundamente ao Eterno, conhecer aquilo que ele precisa, temê-lo não no sentido de ter medo dele, mas temê-lo no sentido de saber, né? Saber que você pode contar com ele em todos os momentos, saber onde você vai pisar o teu calcanhar para que ele reconheça em você a tua confiança, né? A tua confiança nele. Esse é o temor, né? O temor ao Eterno. É como
um surfista, por exemplo, um surfista que teme o mar. Por quê? Porque ele conhece, ele sabe reconhecer o mar, ele sabe onde ele vai nadar, ele sabe onde ele vai pegar uma onda que ele não vai ter problemas, né? Então ele teme no sentido de ter respeito, né? Ter respeito, admiração, conhecer profundamente para que ele tenha melhor proveito dessa sua relação. Então vamos ver esses 7 braços aqui relacionados com os sete frutos da terra que o Eterno está prometendo a todos. O trigo, né? O trigo é o braço número 1, né? O biná é justamente o entendimento. Você recebe o alimento, mas você recebe o alimento que vem da boca do Eterno, a palavra do Eterno que sai da boca do Eterno. Esse alimento é o que vai fazer com que você entenda, porque aquele que não busca o conhecimento da palavra do Eterno não vai aprender. Como é que ele vai aprender, né? Não vai cair na sua mente as palavras. Ele tem que buscar esse alimento, ele tem que ler, ele tem que entender, ele tem que acompanhar, né? Acompanhar as porções semanais, porque senão ele vai ser igual um ímpio, né? Que aprende a palavra, mas ele não tem o conhecimento profundo, o entendimento profundo da palavra. Ele sabe a palavra, mas ele não sabe aplicar, e muitas vezes aplica de forma errada. Porque você vê aí em várias doutrinas, né, que as pessoas usam a palavra do Eterno para ganhar, né, para ganhar dos seus seguidores benesses pessoais. Se eles tivessem realmente entendimento da palavra, você acha que eles fariam o que fazem, que eles se expusessem a toda a ira do Eterno que virá sobre aqueles que usam a sua palavra de forma errada, como diz o 3º mandamento, né? Não carregarás o nome do Eterno para o teu próprio bem. Então, aquele que usa a palavra do Eterno sem ter entendimento, ele vai estar fadado a uma cobrança lá na frente. Se ele tivesse entendimento, certamente ele não faria isso, né? Ligado ao braço 1 está o braço 7, né? O conselho, o mover, ruach etzah, o mover de conselho, aquele que entende a palavra, aquele que respira a palavra, aquele que tem essa palavra na sua frente dia e noite, quando dorme, quando se levanta, que medita nela dia e noite. Ele pode ensinar, ele pode passar esses ensinamentos para o seu próximo, né? Então, nós temos que só entende, né, só ensina quem entendeu, porque senão vai estar transmitindo uma informação incorreta. Nós temos o braço 2, a videira, ruach gevurah, ou seja, o mover de fortaleza. A videira, ela representa a força, a qualidade, né, a autoridade, né, a autoridade daquele que recebeu a palavra do Eterno, teve entendimento daquela palavra e aconselha com autoridade. Aquele que não aconselha com autoridade, ninguém ouve, né? As pessoas ouvem apenas palavras, mas aquelas palavras não têm um significado. Como Yeshua, né? Yeshua ensinava com autoridade. As pessoas o ouviam, ouvia de um outro a mesma palavra, né? Ouvia uma paraxá shavua com um peruche lá, e ouvia com Yeshua, e ele entendia o que Yeshua falava. Por quê? Porque Yeshua falava com autoridade, ele tinha esse mover sobre ele, e esse mover permitia com que ele falasse, as pessoas ouvissem e entendessem, guardassem no seu coração, mas não a palavra dele, a palavra que era do Eterno. O ruach da'at, o conhecimento, né? Saúde, conhecimento, crescimento, né? Nós temos aquela célebre expressão, né? Esse animal está cevado, ou seja, esse animal tem saúde, esse animal cresceu, esse animal vai produzir muito alimento, né? Ele está cevado, ele está bem gordinho. Por quê? Porque ele se alimentou bem, ele tem uma saúde boa, ele não é um animal doente.
nós temos o braço 3, a figueira. A figueira representa o estudo da Torá, né? O temor ao Eterno. A figueira representa o Ruach Irat Adonai, o temor ao Eterno. Porque quando você estuda a Torá, quando você se dedica ao estudo da Torá, você teme ao Eterno com reverência, com respeito, com admiração, né? com certeza de que Ele vai cumprir a sua promessa. Você entende a promessa que Ele nos fez, né? Que Ele te fez, e você tem certeza que Ele vai cumprir. Né? Não são promessas como as pessoas fazem, que prometem e não cumprem, né? Ou como os falsos deuses, né? Os falsos deuses que as pessoas se reverenciam a esses falsos deuses esperando, né, que eles façam alguma coisa, e eles não podem fazer nada porque são deuses criados pelo próprio ser humano. Né? Como é que você pode criar alguma coisa que vai fazer alguma coisa superior a você, né, que você vai esperar que ele cumpra uma promessa que ele nem existe para poder te trazer, né, a execução dessa promessa? Só o Eterno, né, só o Eterno pode cumprir com as promessas. Então, estudando a Torá, você desenvolve o temor ao Eterno. O princípio da sabedoria é o temor ao Eterno, é amar ao Eterno, conhecer ao Eterno. E nós temos que a palavra irat, né, a palavra irat, ela tem aqui a seguinte gemátria, 400, 401, 601, 611. Né? 611, a mesma gemátria da palavra Torá. 400, 600, 606, 611. Então, Torá e Irat são semelhantes, são palavras equivalentes. Então, o temor ao Eterno é justamente conhecer a palavra do Eterno, conhecer o ensinamento do Eterno, conhecer a Torá do Eterno. E ao braço 3 está ligado o braço 5, né, que é justamente a sabedoria, o princípio da sabedoria. O temor é o princípio da sabedoria. Então nós temos aqui a Romã, né, a Romã com seus 613, com as suas 613 sementes, representando todas as mitzvot que estão dentro da Torá. Né? Torá é Irat e Chokhmah, né? Chokhmah é a Romã, ou seja, são as mitzvot do Eterno. Então nós temos aqui a sabedoria que nos vem através do temor ao Eterno. E nós temos o braço 4, o braço que alimenta todas, o braço que sustenta todas, que é justamente Ruach Adonai, o mover de Adonai, o mover do Eterno que está em cima de todos aqueles que cumprem as suas mitzvot, ou seja, aquele que é ungido pelo Eterno. A unção do Eterno vem aqui sobre aquele que o ama e guarda os seus mandamentos, os seus ensinamentos, os seus regulamentos. Né? Então são todos esses que fazem com que a pessoa seja movida pelo Ruach Adonai, o mover que cura, que nos traz plenitude. Então é essa relação que a gente tem entre as bênçãos, os frutos, né? As bênçãos que o Eterno colocou nessa terra, né? Para a qual o povo está indo, o povo que caminhou os 42 estágios da Teshuvá no deserto e agora está entrando nessa terra onde há todas essas bênçãos, né? Todas essas 7 bênçãos que representam a plenitude. Né? E no dia a dia, no nosso dia a dia, além de todo esse texto que nós temos simbólico aqui, esses frutos, né? Aquele que se alimenta com esses 7 frutos, ele tem uma vida saudável, ele traz bem para o corpo. Né? Se a gente conseguisse se alimentar de um trigo puro, de uma videira, de uma uva boa, né? De figo, comer um figo todos os dias, se fosse possível, de usar
o azeite de oliva, né? De comer romã, de comer a cevada e de saborear o mel, a gente teria uma excelente saúde, sem sombra de dúvidas, né? Aqueles que trabalham aí com alimentação, com nutricionismo, certamente vão corroborar essas palavras, além de todo esse mover do Eterno que está representado aqui em cada um desses elementos. E comerás e ficarás satisfeito, e abençoarás a Adonai, teu Elohim, pela boa terra que ele te presenteou a você. Então você vai comer e vai satisfazer o teu corpo, e mais, vai satisfazer a tua alma, né? Então você tem que lembrar sempre que você deve abençoar a Adonai por tudo que ele te dá. Então, sempre que se alimentar, lembrar que todo o alimento vem do Eterno. O alimento vem do chão, né? Vem do solo. As plantas tiram o alimento do solo. Mas quem colocou, quem criou a planta, né, foi o Eterno que nos permite tirar o alimento do solo. O alimento não vem do supermercado, o alimento não vem, né, não vem ser entregue aí para um motoqueiro. Na verdade, o alimento vem do solo e quem produz esse alimento, quem dá o alimento é o Eterno. Nós apenas trabalhamos, né? O Eterno nos dará o pão, mas nós temos que arar a terra. Então o Eterno vai nos dar o pão, nós precisamos fazer por onde, nós precisamos plantar, nós precisamos regar, nós precisamos tirar as ervas daninhas, mas esse trabalho não seria suficiente se o Eterno não tivesse colocado o alimento, né, no solo, que não tivesse colocado na semente o poder da planta de crescer e produzir novos frutos, novas sementes. Então o Eterno que cria, o Eterno que coloca à nossa disposição o alimento. E sempre que nos alimentarmos, nós temos que lembrar disso, nunca esquecer de quem nos dá o alimento. Por isso que o Eterno nos colocou, né, essa obrigação de comer todos os dias, para que todos os dias a gente se lembre da sua presença, que ele se lembre, que nós nos lembremos que quem nos dá o alimento é o Eterno. Nós nos esquecemos, a maioria das pessoas se esquece de agradecer. Como nos disse Yeshua quando ensinava no monte e viu que as pessoas não tinham alimento, não tinham comida ali depois de muitas horas, ele então pede aos seus discípulos que vejam o que existe ali para eles comerem. Então só existia 5 pães e 2 peixes. Ele pega os pães, né, abençoa ao Eterno e divide esse pão para cada um, né, para cada um ali comeu um pedacinho de pão, um pedacinho de peixe. Todos se fartaram, não faltou alimento para ninguém, né, e ainda sobraram 12 peixes. Mas o importante é que ele fez a bênção ao Eterno. Baru etá Adonai Eloheinu melech haolam, asher hotzitcha lechem mi-haaretz. Bendito sejas tu, Adonai, Rei de todo, nosso Elohim, Rei de todo o universo, que nos tira o pão da terra, que nos tira o alimento do solo. Então nós temos sempre que nos alimentar, sempre que formos nos alimentar, lembrar, né, lembrar dessa bênção, fazer essa bênção, agradecer ao Eterno. Não agradecer ao alimento, né? Muita gente agradece ao alimento, muita gente agradece porque teve condições de comprar o alimento, de adquirir o alimento. Nós temos que agradecer ao Eterno que nos tira o alimento do solo, que nos permite chegar o alimento à nossa mesa. É Ele que nos dá o alimento, é a Ele que devemos abençoar. E não abençoar o alimento já é abençoado pelo Eterno. Então, vamos ao próximo verso, né? Porque agora Moshe vai ensinar as pessoas, né, o que vai acontecer no momento em que elas tiverem toda essa fartura, tiverem todas essas bênçãos do Eterno e se esquecerem do Eterno. Porque é isso que acontece até os dias de hoje. As pessoas, quando necessitam do Eterno, elas fazem orações, elas se dizem
confiar no Eterno, dizem ter fé no Eterno, começam a querer cumprir os seus mandamentos, mas tão logo elas se sentem agraciadas com as suas necessidades, elas se esquecem do Eterno. Rapidamente se esquecem do Eterno, como nós vamos ver. Nós vamos falar um pouquinho hoje à tarde daquele evento do bezerro que eles construíram, tão logo Moshe estava para trazer as 10 das palavras a cada um deles. Então Moshe diz: guarda-te para não te esqueceres de Adonai teu Elohim, para guardar suas mitzvot, juízos e regulamentos que eu te entrego hoje. Então, são isso que não podem esquecer. Guarda-te para não esquecer, ou seja, tenha sempre presente em você que tudo vem do Eterno, que é muito comum, É muito comum a gente esquecer. Rishamer, nós temos aqui a palavra Shemor, Rishamer lerá, guarda para você, guarda dentro de você, para não esqueceres, pentishkar, para não esqueceres de Adonai, o teu Elohim, Levil-ti, no teu coração, Então, guarda aí no teu coração para você não se esquecer do Eterno. Shimor, guardar suas mitzvotav, o mishpatav, os seus juízos, rukotav, os seus regulamentos, os seus mandamentos, que não tem uma interpretação lógica, que não tem uma justificativa lógica, ou seja, que o Eterno te diz para fazer e você cumpre, sem se preocupar por que você está cumprindo aqueles mandamentos. A tua relação diretamente com o Eterno. Asher Anohi Mitzavurha Hayon, que eu te entrego hoje, Que eu te entrego hoje. Então, Moshe está dizendo, não se esqueçam disso, guarda no teu coração, não ouve somente, não fica apenas no nível do teu ouvido, mas fique dentro do teu coração todos esses mandamentos que eu te entrego hoje, para que comas e te fartes, ou seja, para que você se sacie e construa as boas casas e nelas vivas, ou seja, você vai ter fartura, O Eterno diz que você vai ter fartura, que você não vai ter problema para se alimentar, que você vai construir belas casas, que todo o teu gado vai crescer, todo o teu rebanho vai crescer, tudo que você produzir na vida vai crescer. Teu gado, ovelhas aumente, prata e ouro aumente para você, e tudo que possuíres aumente, tudo que estiver na sua vida aumente, e se elevará o teu coração, e se te esquecerás de Adonai teu Elohim, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. É esse o grande problema de todos nós, do ser humano. Ele recebe tudo do Eterno, ele recebe a vida, recebe o alimento, recebe a palavra, recebe os ensinamentos, mas aí, quando ele está na fartura, quando ele está recebendo as bênçãos, quando ele está recebendo as 7 bênçãos, ele se esquece do Eterno. Ele acha que ele que está produzindo. O Eterno que te guiou através do deserto vasto e terrível, e temível, onde havia serpentes venenosas, escorpiões e seca, com o solo ressecado que tirou água da pedra para você. Você lembra que na passagem, na caminhada pelo deserto, muitas vezes faltou água e o Eterno mandou Moshe bater na pedra e a água verteu da pedra, apareceu a água da pedra. Você lembra que eles não eram atacados por serpentes. O deserto é cheio de serpentes, de escorpiões, animais que vivem no deserto. Eles não atacavam não atacavam ninguém se feriu com esses animais, a menos naquele momento em que desobedeceram ao Eterno, de que amaldiçoaram o Eterno.
E o Eterno então fez com que as serpentes entrassem, né, e mordessem o calcanhar das pessoas. Aquela pessoa que não obedece ao Eterno, que não ouve ao Eterno, que não quer amar ao Eterno e seguir os seus mandamentos, a serpente vai picar o seu calcanhar. Então, nesse momento, né, elas foram atacadas. Mas em todos os outros estágios, eles não foram atacados. O Eterno os protegeu. Quem está na nuvem é protegido pelo Eterno. Então, cuidado, né? Cuidado para você não ser picado pela serpente. Cuidado para você não pisar com o teu calcanhar, né? Não pisar no teu calcanhar no caminho da serpente, porque ela vai te picar, ela vai fazer com que você esqueça o Eterno. O Eterno que te alimentou com um man no deserto, um man que ninguém conhecia, os seus pais não conheciam, né? O man que eles não conheciam e os pais deles não conheciam, eles nunca tinham ouvido falar desse alimento maravilhoso, né? Para te humilhar e testar e no final fazer o bem a você. Todos eles foram testados durante a sua caminhada para que no final eles recebessem a bênção. É o que a gente tem que fazer até os dias de hoje, né? A gente não pode se gloriar, a gente não pode se achar superior, a gente não pode humilhar aquele que está ao nosso lado, aquele que não está ainda no caminho de Techuvá e você está, você não pode, né? Não pode se sentir melhor, maior, mais próximo do Eterno. Você não pode, né? Não pode se gloriar frente ao teu próximo. Você deve amar o teu próximo como a ti mesmo. Então você deve fazer com o teu próximo tudo aquilo que você gostaria que ele fizesse com você. Então o Eterno ensinou isso durante a caminhada pelo deserto. Ele humilhou todo o povo israelita que estava no deserto para que no final, né, eles recebessem as bênçãos, eles entendessem que tudo que eles receberam veio do Eterno. Mas aí, né, quando a gente recebe tudo isso, o que a gente faz? Né? Vê amartá bivaverra, bilvaverra, e pensarás no coração. Não é o que a gente faz normalmente, a gente pensa no nosso coração. Corri ve otsem yadó, yadi. Minha força e o poder da minha mão, assali, me deram, me trouxeram, fizeram com que recebesse et ahail razé, tudo o que eu tenho, toda a riqueza que eu consegui na minha vida. É isso que as pessoas pensam, né? Que o seu trabalho, o seu esforço, a sua instrução, a sua formação, né? A sua capacidade de realizar negócios, de vender, de comprar, de fazer negociações, tudo isso vem dele mesmo, é ele que desenvolveu isso, né? Cuidado com isso, né? Porque nesse momento você está esquecendo de onde vem isso tudo. Tudo veio do Eterno, o Eterno que faz você caminhar corretamente, o Eterno que te alimenta, o Eterno que te ensina, o Eterno que te dá a mão nos momentos difíceis e que permite, né, que você desenvolva a riqueza necessária para a tua vida, né? Porque aquele que pensa na riqueza que ele produz, só ele que faz, só ele que conseguiu, porque ele conseguiu, ele tem que pensar seriamente o que é a sua vida, né? Porque num determinado momento ele se vai, essa riqueza toda, e que essa riqueza veio emprestada do Eterno, né? Ele nos empresta todas as riquezas que temos na vida, ele que nos alimenta, ele que nos traz o produto do nosso trabalho, ele nos ensina a trabalhar para que a gente obtenha esse resultado do trabalho e compartilhemos com aqueles que necessitam, que têm outras riquezas que não essa que você produziu, porque cada um tem uma necessidade, cada um tem uma riqueza dentro de si. E a gente precisa, né, ser humilde e compartilhar, né, compartilhar tudo aquilo que recebemos, né? Então, o que nós precisamos é nos proteger, né, proteger o nosso calcanhar, pisar sempre no caminho do Eterno, para que aquela picada, né,
aquela picada, aquele veneno que entra no nosso calcanhar, não se distribua em nosso corpo, e aí a gente vai aprendendo, vai gostando daquele veneno, vai a cada dia se envenenando um pouquinho mais, a cada dia tomando uma picadinha daquele veneno, e de repente a gente cai morto no chão, cai duro no chão. Por quê? Porque esse veneno vai chegar a um ponto que vai nos destruir. Nós vamos conseguindo riqueza, as pessoas conseguem riqueza, as pessoas conseguem fazer grandes negócios, mas chega um momento, né, que tudo isso se esvai, isso não tem, né, isso não vai ser usado no mundo vindouro, eles não vão ser utilizados no mundo em que aquele que tiver a bênção de viver no mundo vindouro não vai precisar de nada disso, né? Então nós temos que utilizar tudo que o Eterno nos dá, a gente tem que trabalhar, a gente tem que produzir, a gente tem que fazer as modificações necessárias no mundo, né? Que essa foi a atribuição que o Eterno nos deu. Mas não considerar que isso veio de nós mesmos, não considerar que nós somos poderosos, né? Mais poderosos que o Eterno por produzir isso, por ter isso, né? Nós temos que pensar que a nossa vida ela é determinada pelo Eterno. E nós temos que fazer a nossa parte para termos dele as bênçãos, né? A outra parte da aliança. Lembra-te de Adonai, Vezahera, Vezartá, lembra-te de Adonai, teu Elohim, pois é ele quem dá a você a força para obter riquezas. É o Eterno que nos dá toda a nossa capacidade com o objetivo de confirmar a sua aliança, a aliança dele. Ele te dá as bênçãos para que você ame-o com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu muito, né? Com toda a tua capacidade, a tua riqueza, a riqueza que você tem dentro de você, né? Para que ele então confirme a aliança que ele fez com os nossos pais até os dias de hoje, até hoje, nesses Shabbats, né? Nós temos que manter o nosso lado dessa aliança, manter, né, a nossa participação com tudo aquilo que ele, com o que ele nos deu, os ensinamentos que ele nos deu e a aliança que ele prometeu aos nossos pais, se a gente perseverar na caminhada, se a gente perseverar nessa caminhada e produzir aquilo que ele nos ensinou, fazer aquilo que ele nos ensina até os dias de hoje. E acontecerá, se tu esqueceres de Adonai teu Elohim e seguires outros deuses, né? Avodat Sará, ou seja, você recebeu tudo do Eterno e agora você diz que é por conta do teu trabalho ou é por conta de um outro Deus que você estabelece para a tua vida, que você cria para a tua vida, a tua empresa, né? A minha empresa que me deu tudo, né? Isso é transformar a tua empresa num Deus, né? Num Deus outro e não o Eterno. E te servir a esse outro Deus e te prostrares a ele. Meu testemunho a você hoje é que perecerás, ou seja, você não vai sobreviver a isso. Quando você esquecer o Eterno, né? Quando você tirar o Eterno da sua vida, o que você está fazendo? Você está dizendo a ele, olha, eu não preciso de você, né? Então ele não vai ficar aí te perturbando, não vai ficar, olha, não, volta para mim. Não, ele vai simplesmente virar as costas, né? Vira as costas para você e vai te deixar aí com os teus deuses. Então, o que Moshe está dizendo aqui, ó, se você se esquecer, se tu te esqueceres, né, meu testemunho, ou seja, meu testemunho é que você perecerá. Então, nós temos que entender essa frase, escrever essa frase de uma outra maneira, para a gente poder ter um outro entendimento. Se a gente disser, e acontecerá se tu não te esqueceres de Adonai teu Elohim, e não seguires outros deuses, e não os servires, e não te prostrares a eles, meu testemunho é que não perecerás. Ou seja, nós estamos negando essa condição,
Porque se você esquecer, você vai perecer. Mas se você não esquecer, se você não se prostrar frente a outros deuses, se você considerar que é o Eterno que te dá tudo, é o Eterno que faz tudo por você, é o Eterno que permite que você tenha tudo que você tem na tua vida, você não perecerá. Não perecerá naquele momento do juízo final, no dia do juízo, em que o Eterno vai olhar no seu livro, né, onde está o teu nome, e verificar se você, né, se você cumpriu com os ensinamentos que ele te deu. Como as nações que Adonai destruiu diante de você, assim vocês desaparecerão caso não ouçam a voz de Adonai, o vosso Elohim. Então, ele destruiu várias nações ímpias, né? Várias nações idólatras que estavam no caminho. E ele vai fazer, não fez com você porque você estava no seu caminho. Agora, se você se voltar para aquele caminho dos idólatras, você vai então desaparecer da mesma maneira que eles, porque não basta simplesmente ter um nome, não basta simplesmente dar o primeiro passo na caminhada, você tem que estar sempre firme no teu passo, pisando com o teu calcanhar no caminho correto, para que você não desapareça. Né? Se você seguir o caminho da idolatria, você também irá desaparecer como os outros desapareceram. Ou então leia a frase ao contrário: como as nações que Adonai destruiu diante de você, assim vocês não desaparecerão, caso ouçam a voz de Adonai, vosso Elohim. Ou seja, você inverte a frase, passa de negativa para positiva ou de positiva para negativa, que você tem um entendimento dessa frase, né, que vai tocar melhor o teu coração. Você pode escolher qualquer uma dessas leituras, e aqui você tem a palavra Ekev como condicionante, ou como a recompensa. Se você ouvir a voz do Eterno, você não desaparecerá. A recompensa será a tua permanência. Caso você não ouça, né? Caso você não ouça a voz do Eterno, a recompensa é o seu desaparecimento, teu desaparecimento. Né? Então, é isso que a gente tem que ter sempre claro em nossa mente, claro em nossa caminhada. Vamos então fazer o nosso almoço, descansar agora, e à tarde retornaremos às 2 horas com a Morá Kessia, né, para o meu pedacinho. Estava falando meu pedacinho, mas não é meu pedacinho, é minha porção da Torá. Né? O meu pedacinho é o programa que a gente tem às quintas-feiras aqui no canal. E às 16 horas, nós teremos a continuação, da instrução de Moshe nesse momento, né? Um momento de atravessar o Iardém e tomar a posse da terra. Então, à tarde, retornaremos às 16 horas. Vamos ouvir agora a Birkat Kohanim, né? A Birkat Kohanim na voz do nosso querido Moré Haimson. Yevarechecha Adonai Veish Merecha Yair Adonai Panav Elicha Vichonika Isa Adonai Panav Elecha Veyasem Lecha Shalom Veyasem Lecha Shalom Yevarechecha Adonai Veish Merecha Yair Adonai Panav Elicha Vichonika Isa
Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, seu rosto sobre ti e te conceda Shalom. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Amém. Elohim Melech Neeman, Elohim é Rei fiel. Vamos ouvir agora o Salmo 67 com Moré Haimson e retornamos então às 16 horas. Que o Eterno te dê um bom momento de descanso, de alimentação, que você se alimente agora com o pão que sai da terra e se alimente também desse Shabat com as palavras do Eterno. יחננו ויבחנו, יאר פניו איתנו, סלע וידעת בחסדן דרכך, בכל גוי ישועתך, יודו חכמים אלוהים, יודו חכמים כולם ישמחו, עננו לאומי, כי תשפוט עמי מישור. ולאומים בארץ דנכם, חכמים אלוהים, יודו חכמים כולם, ארץ נתנה יבולה, יברכנו אלוהים אלוהינו, יברכנו אלוהים, הילרו אותו כל אפסי ארץ,